Olá e sejam muito bem-vindos ao Odisseia Paradoxal. Meu nome é Luiz Gabriel, mas vocês podem me chamar de Batata, e hoje eu vou apresentar 5 dicas para iniciantes em pixel art e outras recomendações. Começaremos com as recomendações. Minha primeira sugestão é o canal do Morty Morty. O Morty Morty, ele é focado em pixel art no canal, ele tem ótimos tutoriais, ele é um ótimo artista, ele explica muito melhor do que eu. Se vocês quiserem, se vocês entenderem inglês, se vocês quiserem aprender, vai no canal dele. A minha segunda sugestão é o canal do Heartbeast. Embora ele seja focado em game dev, tem tutoriais ótimos para pixel art, como fazer grama, madeira e animações de mobs também. Minha terceira sugestão são os tutoriais da Mini Bones Studios, feitos pelo Pedro, um dos animadores do estúdio. Para quem não conhece, Mini Bones Studios foi quem criou o Celeste, aquele jogo totalmente desconhecido. Esses tutoriais são feitos em GIF e você também precisa ter um bom conhecimento em inglês, lógico, só que eles são ótimos porque eles te mostram muito bem. Visto isso, vamos às dicas. Dica 1. Doubles, ou duplos na tradução literal. O que são os doubles? Os doubles são pixels que devem ser removidos das linhas para deixar elas com um aspecto mais liso e mais suave. Elas normalmente deixam as linhas gordas e meio feias. Para você retirar elas é mais fácil assim, você retirar elas, apagar, ou você pode usar os meios pixels, como eu gosto de chamar, para deixá-los mais magros. Eu vou explicar sobre os meios pixels depois. Dica 2. Jags. Os jags são pixels que atrapalham na suavização de uma pixel art. Como você pode ver na ilustração D, os pixels seguem um padrão decrescente, não presente na ilustração C, onde de 3 vai para 2 e depois volta para 3. Os dois chegam no mesmo destino, mas um é mais suave que o outro. Dica 3. Sombras. Aqui temos umas coisas a falar. Se você já tem uma boa noção de sombras, você pode pular para o próximo tópico. Na ilustração A, temos uma sombra que muitos iniciantes costumam fazer por não ter uma noção de sombras. Imagine uma bola, ou até pegue uma noite e coloque uma lanterna na frente dela. A sombra nunca iria ficar em volta da bola inteira, ela sempre iria ficar num canto. Na ilustração B, a execução de sombras está correta, porém é um exagero de sombras. Lembre que pixel art não é realismo, não sai enchendo de sombras, porque senão você vai fazer um overshading, como é em inglês, e vai sobrecarregar o desenho. Na ilustração C, a sombra está correta e veja que eu apenas utilizo uma cor para a sombra. Normalmente eu costumo utilizar no máximo 2 cores para fazer um degradê, se você quiser. No entanto, a ilustração D usa um método chamado differing, ou pontilhamento, na tradução literal, que usa o espaçamento entre pixels para criar uma ilusão de degradê. A ideia é simples, quanto maior o espaçamento, mais clara a cor. Dica 4. Cores. Se você já é uma pessoa experiente nessa área, você já sabe que um recurso ótimo para pegar cores que combinam é a roda das cores. A ideia também é simples, a cor oposta ou perto da que você escolheu, vermelho por exemplo, combina com ela. A oposta seria o verde e a que combina seria o laranja ou o rosa. Para não deixar cores muito fortes no pixel art, também é bom colocar cores mais pastel, ou seja, mais desbotadas. Como você pode ver na máscara vermelha e roxa, as cores não combinam e estão muito fortes, não dando uma impressão boa para a pixel art. Se você não sabe de como usar a teoria das cores, recomendo que você use as paletas já colocadas pelo Azeprite. Dica 5. Canvas, ou o tamanho da tela. Aqui temos algo tanto preferencial quanto situacional. Na minha opinião, o tamanho de 32 por 32 pixels ou até de 64 por 64 pixels são ótimos se você quiser pegar os pontos principais de um personagem, como o chapéu do Mario ou os espinhos do Sonic, mas também não leve muito a sério que eu costumo fazer pixel art de 200 pixels. Agora, um canvas de 128 pixels é útil para pegar mais detalhes, como uma mão ou um olho mais bonito, depende do gosto do artista. E agora vamos para umas técnicas úteis que podem te ajudar a fazer pixel art. A primeira é o meio pixel, que eu prometi que ia explicar. A ideia é usar os pixels da outline com uma saturação menor, para poder dar a impressão de pixels menores e fazer um meio pixel, mais ou menos, como você vê na linha. Agora, a segunda técnica é a outline, que serve para destacar uma pixel art do resto.
por exemplo, um personagem do fundo. Algumas técnicas para melhorar a outline branca, como você pode ver nos pixels destacados em vermelho, é adicionar um pixel a mais para destacar a impressão de ponta de um objeto, ou embaixo ou em cima, dependendo da direção que o objeto está seguindo. A outra, que está destacada em roxo, seria, por exemplo, um pixel isolado em meio a vários outros. Pode ser adicionado para não dar uma sensação de um pixel isolado ali perdido. Então foi isso, espero que esse vídeo te ajude a fazer pixels cada vez melhores, e se você tiver uma sugestão ou pergunta, deixe nos comentários. Agora é com você, boa sorte!